A leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Leitura da segunda parte do capítulo 8, O Ciclo da Ferida. Tópico: As 4 gerações. Tendo compreendido o ciclo da ferida, vamos agora descrever melhor cada uma dessas gerações. Através de uma sequência estratégica que define o processo da maldição que prende uma geração, ou que também pode se estender indefinidamente ao longo da linhagem familiar. Tópico: Primeira geração. Falhas na paternidade e rebelião. Abre aspas. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, verso 11. A ira dos pais abastecendo a rebelião dos filhos. Isso pode se tornar um ciclo interminável. Esse é o processo de abertura da ferida, um convite à rebelião. Esta primeira geração é denunciada através da epidemia de famílias desintegradas. O que levaria um filho a amaldiçoar os pais? Falhas na paternidade, é óbvio. Abre aspas. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, fecha aspas. Isto está em Colossenses 3, verso 21. Tudo começa com o fútil legado dos pais, criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. A brecha das gerações é que os pais não falam a linguagem dos filhos e os filhos não querem mais ouvir os seus pais. Eles começam a fazer o oposto do que os pais querem e dos princípios que eles têm. Abandono, rejeição, correção injusta, desrespeito, desprezo, etc. Constroem um perfil que vê a autoridade como ameaça. Se os pais não souberem compreender a dinâmica cultural da sua geração para a próxima, isso provoca esta quebra no diálogo com os filhos. E nessa quebra, a opção natural para os filhos é a rebelião. A relação com os pais é cortada no coração. O autor dessa confusão de linguagem entre pais e filhos é Moloque. Toda criança rejeitada e abandonada é recolhida por Moloque. Essa entidade coloca uma cunha entre as gerações, separando pais dos filhos, tirando-os do lar e fazendo-os filhos da rua, entre aspas, moleques. A rebelião é um pedido de amor. Pessoas rebeldes invariavelmente estão buscando amor. Uma das estratégias mais eficientes para quebrar o espírito de rebelião é agir em amor, estabelecendo referenciais de afeição e confrontação, carinho e limites, ternura e firmeza. O efeito colateral da rejeição ou ausência paterna é a carência. A carência emocional é explicada pela sanguessuga. Abre aspas. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e a 4ª nunca dizem basta. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, verso 15. A carência afetiva distorce a personalidade, produzindo déficit emocional, baixa estima, ausência de frutificação e insatisfação crônica. Ver Provérbios 30, verso 16. Ela destrói a visão da vida. Muitos demônios entram para roubar as perspectivas de vida e falir os projetos. Tópico: Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade. Abre aspas. Há uma geração que é pura aos seus olhos, e contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, verso 12. O que faria uma pessoa que vive na imundície se achar pura?
O que lhe proporcionaria tamanha cegueira? A resposta é o espírito de religiosidade. Uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em uma mera religiosidade se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências e feridas não tratadas. Esse é o primeiro estágio da apostasia. Definimos esse processo como espiritualização da ferida. A cegueira espiritual se instala. Existem 3 posições comuns que as pessoas tomam em relação às suas feridas. A primeira seria reconhecê-las e aceitar o tratamento. Se isso não acontece, sobram 2 alternativas. A pessoa torna-se um espinheiro, aquele tipo, entre aspas, estopim curto. Algumas nem estopim têm, são verdadeiras minas. É só encostar que explodem. São aquelas pessoas francamente problemáticas, que todos tendem a evitar porque são feridas e ferinas. Não dá para se aproximar muito delas. E por fim, a pessoa pode tornar-se lustrosa, polidamente religiosa. Essa é a opção mais sinistra, que descreve com mais precisão esta segunda geração. Apesar da epidemia de religiões, de seitas e misticismos, a imoralidade vem rolando como uma bola de neve. Pessoas carentes vão unir a religião com a imoralidade. Começam pela carência provocada por falhas ou abusos na paternidade ou em outros moldes de autoridade. À medida que a religiosidade vai abafando nossa comunhão com Deus, a tendência é perder terreno, voltando para os pecados do passado, onde imoralidade é um dos mais cotados. Feridas constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Portanto, um ciclo vicioso acontece. A religiosidade nos vulnerabilizando e empurrando para a imoralidade, e está sendo compensada por um comportamento religioso. Esse tipo de ciclo normalmente acaba em escândalo. A tendência é compensar um déficit de amor com um crédito de concupiscência. Na busca pela aceitação entram não só a imoralidade e a libertinagem, mas também a cegueira em relação a essas mesmas coisas. A religiosidade, baseada em tradições humanas, tem o poder de cauterizar a consciência e anular os mandamentos de Deus. A hipersensibilidade em relação às feridas causadas por falhas de paternidade nos deixa insensíveis e cegos em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. Abre aspas. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintões da águia os comerão. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, verso 17. O efeito colateral da religiosidade é a justiça própria. A justiça própria é o maior inimigo do temor de Deus, deixando-nos insensíveis aos nossos pecados, fazendo-nos achar que estamos certos, quando na verdade estamos pecando pelo exagero. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Isto está em Eclesiastes 7, verso 16. Paradigmas errados que se baseiam na justiça própria têm o poder de destruir a nós e nossos relacionamentos. Em Provérbios 30, verso 19 diz: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com a virgem. Esse texto fala de coisas que não deixam rastros, o que define bem a nossa justiça própria. Quando estamos cegos ou impotentes para mapear problemas e erros do passado e insensíveis em relação a pecados do presente,
Essa revelação só vem quando buscamos a Deus com um coração inteiro e humilde. Muitas vezes repetimos os erros dos nossos ofensores e nem nos apercebemos disso. Como o velho ditado diz, abre aspas, o inconsciente está na testa, fecha aspas. Todo mundo vê, menos nós mesmos. Temos uma geração muito grande que, apesar de estar dentro da igreja, ainda está cega em relação aos próprios pecados e ainda assim se achando a melhor. Mesmo na prática de pecados como superioridade, crítica, preconceito, intelectualismo, prepotência, etc. Pessoas se acham uma bênção. Por baixo desta casca de religiosidade existem muitas feridas que ainda não foram verdadeiramente remediadas. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade e imoralidade estão ministrando dentro das igrejas em pecado. São púlpitos contaminados que estão debaixo da maldição desta segunda geração. Abre aspas. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, verso 20. Tópico. Terceira geração. Orgulho e competição. Abre aspas. A geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são elevadas para cima. Provérbios 30, verso 13. Esta geração está refletida na epidemia de igrejas divididas. Cada qual começa a pensar que é predileto, superior, dono do mover de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador do mundo, detentor de uma doutrina perfeita. Relacionamentos começam a ser potencialmente destruídos e sacrificados. Já vimos esse filme antes. Vem um novo mover de Deus, grandes resultados, muitas vezes despertam orgulho e superioridade nas pessoas imaturas. Desencadeiam um processo de fragmentação. A história de muitas igrejas se baseia num legado de divisão. Aquela igreja já é a divisão da divisão de uma outra igreja que também se dividiu. O mover de Deus já foi embora e o que resta é apenas uma forma desprovida do poder e da presença de Deus. Superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. Inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Essa é a lei da compensação. Soberba nada mais é que a casca de uma ferida. Onde existem feridas, normalmente vai se manifestar a autoafirmação e a soberba. Do orgulho vem muitas decepções, ciladas, quedas e escândalos. Essa é uma lei que não será quebrada. Abre aspas. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Isto está escrito em Provérbios 16, verso 18. O efeito colateral da competição é a divisão. Aqui a autoridade da igreja é drasticamente subtraída. A visão da vida é binoculada a um jogo, a uma arena. Todos são competidores. Outras denominações são vistas como concorrentes. O reino de Deus é fragmentado. Não há descanso. Além de muitos relacionamentos quebrados, entra o estresse, os colapsos nervosos e muitos outros males emocionais. Eclesiasticamente, isso traz uma terrível desorganização para o corpo de Cristo. Posições passam a ser mais importantes que funções. O poder passa a ser mais importante que a autoridade. Personalidades carismáticas apagam a importância do caráter. Pessoas erradas, em posições erradas, com vocações
inadequadas vão fazer um estrago no corpo de Cristo. E tudo isso vem do orgulho e da competição. Para isso, as pessoas certas são perseguidas e sacrificadas. Abre aspas. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não há poder para suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda em farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Fecha aspas. Isto está em Provérbios 30, dos versos 21 ao 22. Esse é o processo da compensação da ferida. Aqui é onde muitos neofitamente se levantam como filho pródigo, com a síndrome da maioridade, da maturidade para a vida independente. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos nossa herança. Quando, por orgulho, sacrificamos pais e tutores, vamos para um lugar de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. Tem sido comum vermos pessoas que, após crescerem espiritualmente um pouco mais, se acham melhores que seus líderes. Depois de um processo doloroso de críticas e discordâncias frívolas, saem da igreja, levando consigo 1/3 dos membros. Assim começam uma igreja, o que eles chamam de igreja, porém Deus chamou de inferno. Na maioria desses casos, está se repetindo a mesma coisa que Lúcifer fez no céu. Ele se rebelou, convenceu 1/3 dos anjos e começou o, entre aspas, ministério do inferno. Fecha aspas. Talvez essa não seja exatamente a sua situação, mas vale a pena parar e analisar. Desculpe se estou sendo muito duro, mas se queremos ver um avivamento, precisamos começar por humilhação e reconciliação. Abre aspas. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Fecha aspas. Isso está em 2 Coríntios 5, verso 18. Chega de recalcitrar contra os aguilhões. O diabo conquista uma cidade através da divisão da igreja e de inimizade e frieza entre os pastores. A primeira tarefa do principado demoníaco sobre uma cidade é dividir os pastores. Quando as feridas estão sendo compensadas ao invés de curadas, fica fácil para os demônios. Ed Silvoso fala que, quando a igreja se desorganiza, divide-se na terra, os principados demoníacos se organizam nos céus daquela cidade. E quando a igreja se organiza, se une na terra, os principados se desorganizam nos céus. Porque a unidade é tão difícil? Porque ela exige humildade. Quando há reconciliação e unidade, a revelação de Deus vem e as pessoas são salvas. Todas as igrejas crescem. O que a unidade tem a ver com evangelismo e salvação de almas? Simplesmente tudo. Isto foi o que Jesus expressou na sua oração sacerdotal, abre aspas, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste. Fecha aspas. Isto está em João 17, verso 23. Tópico: 4ª geração, maledicência e rejeição. Abre aspas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Isto está em Provérbios 30, verso 14. O poder da morte e da vida está na língua. Bênção e maldição estão diretamente ligadas às palavras que falamos. Esse é o processo da propagação da ferida. Maledicência vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência.
Onde existe maledicência, existem feridas, e onde existem feridas, existe orgulho. As pessoas se tornam duras, críticas e sem misericórdia. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Esse é um terreno fértil para a libertação de demônios e maldições. Na cultura judaica, palavras não são apenas palavras, são também mensageiros. Abre aspas. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoeis ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoeis ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria a notícia da palavra. Fecha aspas. Isso está em Eclesiastes 10, verso 20. A amargura é contagiosa, podendo tornar-se epidêmica. Em Hebreus 12, verso 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura é um veneno que mata primeiramente a própria pessoa. Um quadro de amargura crônica invariavelmente produz maledicência. A maledicência é um sintoma da maldição, da ferida e da dor. O veneno da amargura é destilado pela língua, afetando e contaminando outros. Maledicência é o elo da maldição que prende as gerações. A morte anda de palavras. A maledicência é o veículo da morte e a ferramenta demoníaca que faz uma maldição perpetuar-se. O diabo tem o maior interesse em manter pessoas feridas, principalmente dentro da igreja. Essas pessoas poderão facilmente ser seus agentes secretos. Pessoas críticas estão frequentemente amaldiçoando pelas costas. A maior arma do diabo é, nada mais, nada menos, a boca do crente. Portanto, a Bíblia nos adverte. Em Provérbios 30, do 32 ao 33, se obraste loucamente, elevando-te e se imaginando o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Tópico: discernindo a tarefa dos demônios. Respectivamente, com relação às 4 gerações mencionadas anteriormente, vamos descortinar a identidade e a tarefa de algumas entidades demoníacas. 1. Moloque. Em Levítico 18, verso 21 diz: não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-os passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. De alguma forma, Moloque procura destruir o relacionamento entre pais e filhos. Ele se alimenta do sangue dos filhos. Moloque, na antiguidade, era um grande ídolo com o ventre cheio de brasas, um verdadeiro altar de sacrifícios humanos. Crianças eram lançadas pela sua garganta e queimadas vivas. Esse genocídio bárbaro continua sendo fisicamente praticado através do aborto. Deus evidencia sua repugnância ao relacionamento humano com essa entidade. O grande alvo de Moloque são as crianças. O fogo de Moloque, sua grande arma, é o abandono, o abuso e a rejeição. É o pai da orfandade. De algum modo, essa entidade tenta abortar o desenvolvimento emocional e espiritual das pessoas, privando-a de atingirem o propósito divino. 2. Espírito de religiosidade, abre aspas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho para a glória de Cristo, a qual
é a imagem de Deus. Isto está em 2 Coríntios 4, verso 4. Paulo denomina essa entidade de Deus deste século. Sua principal tarefa é falsificar o caráter de Deus e os valores do seu reino, privando as pessoas da verdade. Cegueira espiritual e incredulidade são seus principais ardis. Para cada tipo de pessoa e de embasamento cultural existe uma estratégia religiosa de engano que cega e abusa sua voluntariedade. Milhões de pessoas estão sinceramente enganadas. A chave desse encantamento são as feridas e os pontos de debilidade emocional. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido é abordada por um espírito incorporado em alguém que se apresenta como a pessoa falecida, contando situações, particularidades que são evidências convincentes. Essa pessoa escorrega facilmente para o espiritismo, vítima da própria sinceridade e de uma manipulação emocional. Ignora a farsa e muitos ficam anos e até mesmo décadas servindo aos demônios, pensando que estão servindo a Deus. A coisa é tão sutil que muitos estão servindo a Satanás sem ao menos crer na sua existência. Definimos religião como qualquer tipo de formalidade humana e espiritual, que não proporciona intimidade com Deus. A consequência sempre é um falso padrão de santidade no qual se baseia o orgulho espiritual. O que faz tantos pensarem que estão espiritualmente certos quando estão errados? O que fez um homem como Saulo perseguir tenazmente a igreja primitiva com tanto zelo e sinceridade? O que fez os fariseus, que eram o grupo religioso mais zeloso e equilibrado da época, planejarem a morte do Messias que eles mesmos esperavam por séculos? Essas são questões que demonstram o poder demoníaco da religiosidade. Não devemos menosprezar os desígnios e ataques satânicos que intencionam engessar a nossa fé numa rotina religiosa que tem forma de piedade, mas nega o poder e a intimidade com o Espírito Santo. 3. Baal-zebub. Em 2 Reis 1, verso 6 diz: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Fecha aspas. Baal-zebub significa o Senhor das moscas. Ele era adorado em Ecrom como o produtor das moscas, por isso capaz de, entre aspas, proteger o povo contra a peste. Moscas se alimentam de sangue e de lixo. A tarefa de Baal-zebub é adoecer a alma e parasitar feridas e pecados relacionados à falta de perdão. Essa entidade se nutre da amargura e do ressentimento das pessoas, fazendo deles a plataforma de onde elas recebem inspiração. Disso emerge um comportamento ativista baseado em competição e inveja. Esse tipo de ativismo é espiritualmente passivo e inofensivo. Muitos líderes espirituais têm sido vítimas desse esquema, vestindo a capa de Baal-zebub, compensando falhas morais e feridas internas através de um padrão externo de santidade e ativismo ministerial. 4. Espírito de morte. Abre aspas, porque não há fidelidade na boca deles, e as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, fecha aspas. Isto está em Salmo 5, verso 9. Essa entidade se aloja na boca de pessoas feridas. Sua arma é a maledicência e a crítica. As flechas incandescentes dessa entidade são atiradas da própria boca das pessoas.
Se você passar a sua língua no céu da boca, perceberá a forma de um arco. A língua significa a flecha. O veneno é a amargura do coração. A boca é uma das armas espirituais mais poderosas e pode estar tanto a serviço de Deus como a serviço da morte. Tópico: uma análise simplificada da sociedade brasileira. Nesse último século, podemos destacar 3 gerações distintas. A primeira é a geração dos pais distantes e autoritários. Foram crianças criadas dessa forma, com palmatória e tudo. Adultos eram muito importantes e as crianças eram secundárias e frequentemente ignoradas. Esses pais não receberam carinho e não podiam dar o que não receberam. Ouvimos os seus filhos dizerem que nunca receberam um abraço do pai ou um beijo da mãe. A autoridade familiar nessa geração foi distorcida pelo machismo patriarcal. Entronizou-se um moralismo sem Deus. Apesar de o pai demonstrar um alto nível de respeito e moral, a cultura machista brasileira endossou o adultério e até mesmo famílias simultâneas. Uma postura hipócrita e rígida produziu, na sequência, geração muito ferida em relação ao abuso de autoridade. De repente, houve uma ruptura marcada pelo movimento hippie. Veio então uma geração rebelde e imoral, filhos que se rebelaram e foram para o outro extremo. Muitos saíram de casa, fugiram do moralismo autoritário para uma vida depravada. É proibido proibir, foi o slogan dessa geração que emergiu na sociedade. Assim sendo, essa geração foi marcada pela fragilização do casamento e da família. Essa foi a época do sexo, drogas e rock and roll. Muitos divórcios, mães solteiras, abuso infantil, homossexualidade, etc. Tudo isso nada mais é que o efeito colateral do moralismo sem Deus. O problema se agravou com a crise financeira e muitas pessoas começaram a nascer fora do ambiente de uma família. Começa-se a perceber o sério problema dos meninos de rua, filhos da morte, da família. Essa geração atinge o ponto culminante quando, constitucionalmente, a censura é tirada de campo em nome da arte e da modernidade. Uma imoralidade sendo invocada nacionalmente, ela trouxe uma companheira inseparável, a violência. Atualmente temos o que a mídia denominou de geração X. São os filhos de pais divorciados, mães solteiras, drogados, alcoólatras e etc. Filhos do abandono, das babás, das creches, da TV, etc. Essa é a geração atual. Filhos independentes, sem limites, que têm a chave de casa. A menina de 13 anos chega em casa às 3 da manhã, sem problemas. A mãe está com outro e o pai com outra. Não se sabe onde. Tudo em nome da liberdade. Será que esta geração está satisfeita com toda essa liberdade? As evidências são claras que não. A ânsia por chamar a atenção denuncia isso. Brincos extravagantes, piercings, cabelos coloridos, tatuagens assustadoras, alfinetes e correntes pelo corpo, música satânica, drogas e violências são apenas formas de chamar a atenção, revelando uma carência crônica e uma insegurança atormentadora. Gangues, tribos, torcidas e quadrilhas atravessando a dor do abandono e da rejeição através da violência. Todo esse culto ao escândalo é apenas um apelo a quem quer que seja em buscar de qualquer tipo um reconhecimento. Tudo o que querem é aceitação e amor. Aqueles que se mostram mais agressivos, no fundo, sofrem de insegurança, fobias em relação a serem aceitos. Outro dia li no jornal a manchete de um adolescente que cometeu um crime porque queria sair no jornal. Sentia-se esquecido pela família e pela sociedade. Problemas de personalidade são
sintomáticos. Sintoma é tudo o que produzimos. Quando não conseguimos expressar verbalmente nossas dores, elas vão se externalizar de alguma outra forma. Os sintomas vão aparecer. É fundamental, como igreja e família, sabermos interpretar esses sintomas e lidar com eles. Fim da leitura do capítulo 8.